Sim, Hogwarts Legacy é um jogo maravilhoso, é super imersivo, é o que todo fã de Harry Potter sempre pediu. A gente consegue realizar feitiços, explorar Hogwarts e não só isso, explorar as terras de Hogwarts também enquanto vivemos a nossa própria aventura, deixando o nosso legado no mundo mágico. Mas isso não impediu Hogwarts Legacy de ter alguns erros da lore do mundo bruxo, e é sobre isso que eu vou comentar hoje aqui no Feitiço Fidelius. Oi, eu sou o Lucas, um fiel do segredo aqui do Feitiço Fidelius, e sim, gente, infelizmente Hogwarts Legacy desrespeita a lore do mundo bruxo em algumas situações, e para efeito de spoiler, caso você não tenha adentrado ainda muito no jogo, ou só vai jogar mais pra frente porque o jogo não está disponível para todas as plataformas no momento que eu estou gravando esse vídeo, vamos falar aqui sobre situações que estão no início do jogo e que não vão afetar em nada a sua experiência com a história. A começar na cena de introdução, né? Infelizmente na introdução do jogo já tem um pequeno errinho aí. Nós, o protagonista do jogo, estamos voando com o Professor Fig e um agente do Ministério, funcionário do Ministério da Magia, quando o enorme dragão enfeitiçado vai atacar essa carruagem e vai assassinar esse funcionário do Ministério na nossa frente. Nós vamos observar esse assassinato. E aí a cena mostra os testralhos que estavam puxando a carruagem aparecendo, meio que dizendo assim, nós, o protagonista, vimos a morte e por consequência conseguimos ver testralhos, que para quem não sabe, é uma criatura mágica que só pode ser observada por aquelas pessoas que já assistiram uma morte, assistiram alguém morrer. E isso é comentado ao longo do jogo, inclusive, sobre essa questão dos testralhos, até porque muita gente que não é tão fã assim do mundo bruxo vai estar jogando Hogwarts Legacy. Isso precisa ser introduzido, mas o ponto-chave é, não era para o protagonista estar vendo aqueles testralhos naquele momento. Apesar dessa explicação sobre os testralhos ser verdadeira e ser uma explicação objetiva e válida de você só pode ver testralhos caso você tenha visto a morte, ela não é 100% correta. O que acontece é que você não precisa somente observar a morte, você tem que processar, entender a morte que você observou. O Harry passa a observar testralhos na série de Harry Potter a partir do 5º livro, na Ordem da Fênix, porque ele observou no final do Cálice de Fogo, do 4º livro, o Cedrico Diggory ser assassinado. Só que o Cedrico foi assassinado numa situação extremamente traumática. O Harry ele não conseguiu de fato processar aquela morte, foi tudo muito confuso, aconteceu um monte de coisa depois, então ele só passa a observar os testralhos posteriormente, no início do ano letivo seguinte. Então, tendo em mente esse fato de que você precisa processar o que você observou, você precisa passar pelo luto, você precisa entender o que aconteceu ao observar aquela morte, isso seria impossível estando montado numa carruagem cheia de testralhos. E você observou um funcionário do Ministério ser morto naquele mesmo segundo e no segundo seguinte os testralhos apareceram. Não é assim que acontece. Mas a gente entende que essa é a desculpa perfeita para você introduzir os testralhos e já dar uma brecha para o protagonista observá-los logo de cara. Tudo bem, eu entendo, mas de qualquer forma é um erro. O segundo ponto errado no início de Hogwarts Legacy é que nós podemos escolher a nossa varinha. E eu acho que se tem uma frase bem famosa de Harry Potter, que até quem não é tão fã de Harry Potter assim conhece, é a frase do Olivaras, que ele diz que é a varinha que escolhe o bruxo, não o bruxo que escolhe a varinha. E esse detalhezinho gera implicações para a história e para a gameplay de Hogwarts Legacy, e eu não vou entrar tanto assim em detalhes porque eu já fiz um vídeo específico sobre as varinhas de Hogwarts Legacy. Então tá tudo explicadinho lá e a minha opinião sobre o assunto. Mas para efeito de listar aqui nesse vídeo, sim, isso é um erro, isso é um desrespeito à lore do mundo bruxo. Nós não podemos escolher a nossa varinha perfeita, não é assim que funciona, é a varinha que vai determinar qual é o bruxo preferido para ela. Por uma questão de personalidade, de afinidade, e para você entender tudo, assiste aquele vídeo que eu expliquei bem explicadinho, tudo sobre varinhas no universo de Harry Potter. O terceiro ponto é com relação a feitiços, principalmente aqueles feitiços complexos. Existe uma progressão com relação a feitiços no universo de Harry Potter. Todos os feitiços não são a mesma coisa, eles não têm o mesmo nível de dificuldade. E não é tão difícil de você pensar isso, porque assim, estamos falando de uma escola que tem vários anos, e o aluno vai crescendo e se desenvolvendo como bruxo. Então parte do pressuposto que existe dificuldade, que essa dificuldade vai progredindo conforme os anos vão passando. Os alunos do primeiro
ano aprendem coisas básicas. Os alunos do 7º aprendem coisas extremamente avançadas que um aluno do 1º ano não consegue. Isso vale com magia e feitiço também. Existem aqueles feitiços mais simples que alunos do 1º ano conseguem fazer e existem aquelas magias mais complexas que só adultos, só bruxos bem treinados e poderosos conseguem fazer. E dois feitiços que a gente aprende logo no início de Hogwarts Legacy se enquadram nessa situação, que é o feitiço Revelio e o feitiço da desilusão. O feitiço Revelio no jogo é utilizado para revelar coisas interativas, sejam ele baús ou realmente algo que você precisa realizar o feitiço para explodir, para levitar ou qualquer coisa parecida. Isso é bem interessante e facilita bastante quando você está naquele mundo aberto com um monte de coisa e você usa um Revelio e você vê exatamente o que você precisa pegar, o que você precisa fazer. Mas isso diz respeito sim à lore do mundo bruxo, porque nós aprendemos o Revelio antes de iniciar a aula. Antes de entrar na escola, o professor Fig já ensina o Revelio pra gente em Gringotts. Então quer dizer que assim, eu sou um bruxo indo para a escola, não aprendi nem Lumos ainda e já sei usar Revelio? Não é assim que funciona. Revelio é um feitiço avançado, não é qualquer um que consegue usar, e um bruxo que nem entrou pra escola ainda, muito menos. O feitiço da desilusão vai no encontro a isso também. É um feitiço extremamente difícil, principalmente se você quer de fato se tornar invisível. A gente sabe que no universo de Harry Potter, a única coisa que te deixa verdadeiramente invisível é uma capa da invisibilidade. E a melhor capa da invisibilidade é a capa que o Harry tem, porque ela é diferenciada e não quero entrar em muitos spoilers aqui, vai que você não leu os livros ainda. Você ficar invisível através de um feitiço não te deixa completamente invisível, te deixa mais ou menos camuflado. E eu acho que nessa questão visual, Hogwarts Legacy acertou bem. Você consegue ver o seu personagem ali, até porque você como jogador não pode ficar perdido, né? Você tem que saber onde você tá. Mas enfim, é mais ou menos esse efeito. Se você ficar invisível paradinho, ninguém vai te notar, mas se você se movimentar, vai dar pra ver um borrão, uma sombra, entende? E pra você usar esse feitiço para se tornar invisível mesmo, só um bruxo extremamente poderoso consegue, e eu só consigo pensar em uma pessoa que realizou esse feitiço com muito sucesso dentro dos livros de Harry Potter, Alvo Dumbledore. Então assim, Hogwarts Legacy, você quer realmente que eu acredite que eu, o protagonista, entrando agora no 5º ano, que não fiz nem o Lumos, consigo ficar invisível no mesmo nível que Alvo Dumbledore? Não dá, né? De novo, o feitiço da desilusão em Hogwarts Legacy causa implicações bem legais e é uma mecânica bem interessante dentro do jogo, não tô julgando isso não. Mas eu também tenho que vir aqui dizer que isso tá errado, isso nunca aconteceria na vida real. E por falar em feitiço, o próximo ponto envolve isso também e é bem polêmico e eu vi muita gente irritada. Que bom que eu não vou ser o único a reclamar desse ponto, que é o Alohomora. O Alohomora dentro de Hogwarts Legacy funciona como um minigame, posso dizer assim que é um minigame dentro do jogo, porque você utiliza esse feitiço em cadeados e em baús trancados e ele não simplesmente abre ao realizar o feitiço, não. Você como jogador tem que ir lá mexer no cadeado e ver certinho quando as luzes estão acesas e etc para fazer aquele cadeado abrir. Pro jogo, isso gera implicação legal, tem uma coisa a mais para você fazer, né? Um desafio que você precisa superar para atingir aquele objetivo, embora eu ache esse minigame do Alohomora bem chatinho. Enfim, me diz aí a sua opinião nos comentários. Mas ao mesmo tempo, isso pode passar uma ideia errada de que você precisa saber o mecanismo da fechadura para realizar o feitiço, quando isso não é verdade. Às vezes, para realizar algum feitiço dentro do mundo de Harry Potter, você tem que pensar em alguma coisa, como por exemplo o feitiço do patrono. Você tem que pensar numa lembrança extremamente feliz para realizar aquele feitiço. E alguns outros exemplos, mas não vem ao caso. O fato é, a Hermione utiliza o Alohomora na Pedra Filosofal e ela não sabia como funcionava o mecanismo da fechadura daquela porta quando ela fez esse feitiço. Então, em resumo, entendo por que eles adicionaram isso no jogo, mas isso vai contra a lore do mundo bruxo sim. E eu não vou nem começar a entrar em detalhes sobre os diferentes níveis de Alohomora, porque senão vai dar briga. E o último ponto que eu resolvi trazer para esse vídeo é algo que eu particularmente estava esperando bastante no jogo e eu não encontrei, infelizmente, que é a explicação porque nós estamos entrando no 5º ano. Nós sabemos que temos uma relação especial com a magia antiga e a gente encontra outros personagens dentro do jogo que têm essa habilidade também e que iniciaram os estudos em Hogwarts no 5º ano, mas isso não é explicado. Por quê?
Por que no 5º ano? A gente não era bruxo antes disso acontecer? Nós não tínhamos nenhum traço de magia até completarmos 15 anos e aí sim observarmos os rastros de magia antiga? Como que funciona esse processo exatamente? Por quê? São vários questionamentos que não é respondido. Porque a gente sabe, no mundo bruxo, canonicamente, o poder, a magia começa a florir nas crianças, e é por isso que o primeiro ano letivo em Hogwarts é com 11 anos. Se nós estamos iniciando com 15, é porque alguma coisa aí peculiar aconteceu. E infelizmente não teve coisa peculiar, o que deixou mais na cara ainda que eles só fizeram isso, um personagem de 15 anos de idade, porque eles queriam colocar maldições imperdoáveis no jogo, umas situações mais adultas mesmo, e aí um protagonista mais adolescente fazendo todas essas coisas seria meio ruim. É uma pena, eu tava com altas expectativas e me diz aí agora você, encontrou mais algum erro no início de Hogwarts Legacy ou no jogo de forma geral? Mas se for dar spoiler, coloca aí o aviso antes, hein? Um bom jogo pra você, um beijo e não deixe os trouxas te derrubarem.